Glória a Deus, queridos. A honra e a glória, o poder e a majestade só pertencem a Jesus Cristo. Eu fico muito honrado de estar aqui nessa igreja, né? Pastor Marcílio, a esposa, uma filha aí, né? Abençoada. Querido, isso é maravilhoso, né? E é maravilhoso que realmente nós vemos mais uma obra Batista Nacional, conheço mais uma obra Batista, só via de nome, né? Mas agora estou vendo aqui ao vivo, né? Mais uma parte aí dos nossos irmãos. Isso é maravilhoso, e vocês estão comemorando 10 anos, né? Que data abençoada, né? E aí, queridos, nós estamos aqui para saudá-los também através da Igreja Batista Nacional Videira Verdadeira, trazer um abraço dessa igreja, né? Pertencemos à mesma convenção, amém? Glória a Deus, queridos. Queridos, e o tema de vocês é um tema importantíssimo, né? É o quê? Jesus, o meu tesouro. Existe tesouro melhor do que esse, hein? Não existe de jeito nenhum, né? Isso é maravilhoso. Vou deixar aqui. Então, queridos, isso é maravilhoso quando nós temos essa consciência que Jesus é o nosso maior tesouro. Aleluia! E é claro que vocês que estão aqui já receberam esse tesouro, né? Quem já recebeu esse tesouro aqui, levante a mão. Querido, isso é importante, né? Esse tesouro, sem esse tesouro aí, querido, está tudo perdido, viu? Quando nós encontramos esse tesouro, encontramos tudo, né? Querido, eu queria então abrir a palavra de Deus em Mateus 6, 19 a 21. Amém? 6, 19 a 21. Diz o seguinte, querido: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém? Queria orar mais uma vez. Pai, nós louvamos e bendizemos o teu nome, te agradecemos, porque sabemos, Senhor, que tu és o Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui reconhecendo que a tua palavra é viva e eficaz, é mais cortante que a espada de 2 gumes, e vai até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir intenções e pensamentos do coração. E seja ela a fazer essa obra em nossos corações nessa noite, porque carecemos de ti. E sabemos, Senhor, que só o teu Santo Espírito pode realmente falar nessa noite a cada um de nós, porque reconhecemos que ele veio para isso, para nos ensinar todas as coisas, nos fazer lembrar tudo quanto tu tens dito. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, eu queria também ler a palavra em Mateus 13, 44, que fala também de tesouro, né? O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, e certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Então, aqui diz que o reino dos céus é como tesouro escondido num campo. É claro que ninguém esconde hoje tesouro nos campos, nós sabemos disso, né? Anteriormente, o pessoal escondia dinheiro debaixo do colchão, né?
Não, eu escondia mesmo, né? Eu teve um colega que é médico lá de Imperatriz, que ele escondeu o dinheiro dele, né? Fazia, há muito tempo, né? Já há mais de 40, 50 anos, ele escondia esse dinheiro lá debaixo do banco, né? Porque eu não queria botar no banco, a preocupação. Naquele tempo, Imperatriz ganhava muito dinheiro, e depois alguém descobriu esse dinheiro lá debaixo do colchão dele e levou, né? Aí ele aprendeu que o dinheiro deve ser no banco mesmo, né? E sabemos que naquele tempo as pessoas faziam isso, colocavam tesouros, né? Quando tinha tesouros, com medo até de guerras e tal, eles escondiam os tesouros, né? Colocavam e escondiam realmente os tesouros, com medo de saquearem, né? Vinda na guerra, vem alguém inimigo, vai levar os tesouros, então fazia isso. E hoje nós sabemos que realmente isso não acontece. Mas, querido, isso é muito importante, né? É muito importante para nós, por quê? Porque essa parábola, ela fala claramente, né? O valor que tem o reino dos céus. Qual é o valor que nós damos ao reino dos céus, né? Isso é importante para nós. Essa parábola fala exatamente desse valor incomparável do reino dos céus, né? Ele fala que o homem, né, encontrando tesouro naquele local, ele foi e vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo. Aquele campo não era dele. Ele estava ali, ele encontrou aquele tesouro, ele não poderia pegar aquele tesouro, ele pegou, viu, escondeu de novo e foi e vendeu tudo que ele tinha e foi comprar o campo por causa daquele tesouro, né? Essa parábola fala do reino dos céus, né? O valor incomparável do reino dos céus. Esse reino vale, querido, vale exatamente o maior investimento que você possa fazer aqui na terra, né? Nós sabemos que esse valor é o maior investimento que nós podemos fazer na nossa vida. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o investimento que nós vamos fazer aqui para ganhar muito dinheiro, né? E muita gente perde dinheiro, porque tem a história aí das pirâmides, né? Rapaz, vai dar não sei quantos por cento, vou botar esse dinheiro, no final perde tudo, né? Então, mas sabemos que o único investimento que verdadeiramente vai valer para a nossa vida, não só terrenamente, mas eternamente, é o investimento no reino dos céus. Aleluia! Então, querido, e esse é o maior investimento. E é prudente que, né, nós possamos, a pessoa pode abrir mão de tudo, né, por causa desse reino. Esse reino vale mais do que qualquer um dos tesouros que possamos ter. Esse reino vale mais do que qualquer riqueza do mundo, porque nenhuma riqueza, todas as riquezas do mundo acumuladas não podem comprar esse tesouro, porque não é comprado com coisa, não é comprado, né, com o dinheiro físico que nós temos aqui. Nós sabemos claramente disso. É um tesouro por excelência. O dinheiro não compra isso, querido. O dinheiro não pode comprar salvação, né? O dinheiro não pode comprar salvação. Nós estamos falando exatamente disso, de uma coisa importantíssima para o homem, né? Porque você pode comprar tudo aqui na terra, mas você não pode comprar com o dinheiro da terra, você pode comprar a salvação. Claramente você não pode. É um dom gratuito de Deus. Deus é realmente, Ele possibilitou isso para nós. Através do amor dele, através da graça dele, né, da misericórdia dele, ele proporcionou isso para nós. E isso, querido, nós só podemos conseguir através da graça. Nós não podemos conseguir esse tesouro, que é o maior dos tesouros, que é a salvação, que esse evangelho foi anunciado. O próprio Jesus, depois de ser tentado no deserto, ele começou a anunciar o evangelho. Ele falava claramente: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus, anunciando que ali estava aberta a porta para os céus. É chegado o reino dos céus. E essa palavra, querido, que ecoava desde João Batista, ecoou também, Senhor, através de Jesus Cristo, é a mesma que ecoa hoje na igreja do Senhor. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aleluia! Então, querido,
nós sabemos que a palavra diz, mas vós sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por intermédio de obra, para que ninguém se glorie, dizendo que só através da graça de Deus que nós conseguimos isso. Através da fé em Jesus Cristo. Mas vós sois salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, até a fé é dom de Deus. Até a fé que recebemos. Então, é tudo dele. Querido, você não tem nada aqui. Tudo aqui que está sob os céus e tudo que existe na terra tem um dono. Jesus Cristo. Tem um dono. É Deus. Nós precisamos ter consciência disso. Nada é nosso. Você está aqui passando um tempo. E para realmente viver uma vida aqui maravilhosa que eu estou dizendo, que muitas vezes falar maravilhosa tem todos os bens. Eu falo de bens espirituais, eu falo de vida abundante, porque a verdadeira vida é a vida abundante. Muitas vezes que nós estamos vivendo uma vida que não é a vida que o Senhor quer que nós vivamos, mas nós vivemos. Muitas vezes vivemos porque não conhecemos a graça do Senhor, não fomos apresentados a ela, ou ouvimos e fizemos pouco caso, mas o dia que você encontrar essa graça, ela muda a sua vida. Então, estamos falando exatamente desse tesouro. O tesouro é a salvação, o tesouro é o próprio Cristo, a graça é Ele, é o próprio Cristo. Esse é o maior tesouro que o homem pode ter aqui na terra, o maior tesouro é esse. Querido, e muitas vezes nós temos muito dinheiro e acumulamos. Não sei, aqui vocês, eu sou bem novinho, né? Eu não sei se vocês ouviram falar do Onassis, que foi casado com Jacqueline Kennedy. Aquele lá se balançou a cabeça assim, mas... Então, porque o John Kennedy faleceu. E Onassis casou com a viúva dele, né, que era Jacqueline Kennedy. E ele teve uma doença degenerativa, amiotrofia muscular progressiva, e cada dia mais ele ia perdendo, musculatura, e isso ia impedindo, os movimentos dele até de respiração. E ele disse que dava metade da riqueza dele para que tivesse saúde. Quer dizer, o cara não dava tudo, não, dava só metade. Olha a avareza do homem desse. Eu dou a metade do meu dinheiro para me ficar bom, para me curar dessa doença. Querido, então você vê que muitas vezes o nosso foco, o foco do homem está na terra. E muitas vezes, até como igreja, o nosso foco está aqui. O nosso foco não foi deslocado para lá ainda não, está aqui. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E se você começa a olhar a igreja nos dias atuais, muitas vezes o foco dela está aqui ainda, mas que o foco da igreja do Senhor é nos céus, é no alto. Primeiro que quando você encontra esse tesouro, a tua vida muda completamente, deve mudar, porque muda o teu pensar, o teu sentir, o teu agir, muda tudo. Quando eu me entrego, esse tesouro que eu recebi, eu começo a me colocar, para que ele seja tudo em mim, porque Jesus veio para nós, para que ele seja tudo em nós, não metade. Tem gente que quer Jesus o quê? Pela metade. Eu quero servir Jesus, mas do meu modo. Querido, mas não é do modo não, nós devemos seguir a Jesus de acordo com a palavra dele, de acordo com a vontade dele. E não tem coisa melhor do que você sentir-se guiado por ele. Será que vai ter paz? Será que vai ter alegria? Será que vai ter amor? Querido, você vai ter o fruto do Espírito. E você vai começar a andar nessa dependência, que é a melhor dependência que o homem pode andar. Se você não encontrou, você não faz nem ideia. Você muitas vezes se alegra, rapaz, eu ganhei um dinheiro, investi, ganhei um dinheiro muito bem, fica muito alegre, mas aquela alegria é passageira.
Essa alegria que ele quer dar é uma alegria que vai não só estar nessa dimensão, mas vai passar para outra dimensão. Aleluia! Então, querido, o homem mais pobre do mundo é aquele que é dominado pelos tesouros da terra. Pensa bem, o homem mais pobre do mundo é aquele que é dominado pelos tesouros da terra. Ele é dependente disso aqui. E tem pessoas que a vida dele acaba quando não tem dinheiro. Vocês já ouviram falar de pessoas que se suicidaram porque perderam fortunas? Eu já ouvi falar isso. Porque a dependência dele estava só na terra, só nos tesouros terrenos. Então, querido, e Jesus ensina que o seu tesouro é mais relevante que qualquer outro. Jesus, o tesouro dele é mais relevante que qualquer outro, né? E hoje nós queremos falar sobre 3 pontos, né, com relação a esse texto. Primeiro é o maior tesouro no nosso coração. O segundo ponto é o tesouro que nos motiva a renunciar a outros tesouros. E a alegria de termos esse tesouro em nós. Em nós. Aleluia. Jesus, querido, é o nosso maior tesouro que está em nossos corações. E quando nós recebemos esse tesouro? A palavra do Senhor diz em João capítulo 1, 11 e 12, e veio para cá os seus, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, a saber os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, querido, nós tornamos filhos, porque aceitamos esse tesouro, ouvimos a palavra, ouvimos a pregação e aceitamos e ouvimos esse tesouro, veio para nós. Um tesouro que não é só terreno, não acaba aqui, ele é eterno. Ele vai estar conosco eternamente. Isso, querido, é muito importante, porque quando nós fazemos essa decisão, quando esse tesouro é o maior tesouro que está em nossa vida e nosso coração. Você conhece uma pessoa, querido, cujo ele se diz, né, do Senhor, mas você nota pelo agir da vida dele, o comportamento dele, que esse tesouro não é o maior na vida dele. Há o tesouro terreno dominando a vida dele. Mas, querido, o que Deus quer é que você receba esse tesouro. E esse tesouro foi te dado, foi pago para você. Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendeu? Nós precisamos saber, querido, que aquilo que Deus que tinha de mais precioso, Ele nos deu. O que Ele tinha de mais precioso, Ele falou, eu vou enviar para você o que eu tenho de mais precioso. O próprio Davi, no Salmo 116, diz que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Querido, deixa eu lhe dizer, não existe, essa é exatamente a escolha que devemos fazer. Eu sei que todos aqui já fizeram essa escolha. Se não fizer, você tem que fazer hoje. Né, que você está perdendo exatamente toda uma vida, perdendo não só sua vida aqui terrenamente, mas eternamente, né? E é importante porque esse tesouro, ele vai nos motivar, ele deve nos motivar o tempo todo, mas esse tesouro vai definir nossas escolhas.
Será que muda quando eu encontro esse tesouro, o Senhor habita em mim, se muda as minhas escolhas aqui na terra? Muda a minha escolha, muda o que eu vou fazer aqui na terra, o que eu vou definir para a minha vida? Claro que muda. Porque você agora vai na direção do Senhor. Você agora quer fazer a vontade de Deus. A tua alegria agora é fazer a vontade dele. E não mais fazer o que você quer fazer, mas quer agradar a ele. E nós viemos para essa terra para agradar a Deus. Esse é o nosso caminho, para adorá-lo em espírito e verdade. Então, e ele vai determinar a visão que temos de outros tesouros. Ele vai determinar a nossa visão. Ele vai dizer, nós agora vamos saber, de acordo com a palavra de Deus, aquilo que verdadeiramente é melhor para nós. Né? Ele vai definir os outros tesouros bem menores. Nós vamos colocar isso numa ordem de acordo com a vontade de Deus. Não vamos priorizar coisas terrenas, né, em detrimento das coisas divinas, espirituais, né? Então, querido, esse tesouro ele vai nos motivar todo o tempo, né? E ele vai, será que ele vai motivar meus pensamentos? Motiva ou não? Meus sentimentos? Tudo com o único objetivo: estar debaixo da vontade, da autoridade de Deus. A posição que mais nós precisamos estar, querido, é na dependência do Senhor. Essa é a melhor posição. Se você muitas vezes vive uma vida de agonia, problema nós temos aqui, todos nós temos, mas sem Jesus o negócio é muito pior, né? E muitas vezes leva à morte. Querido, e isso é a melhor coisa que tem. Ele disse, deixe-vos a paz, a minha paz a dou, e não a dou como dá o mundo. Você já sentiu essa paz? Todos aqui sentem essa paz? Que pode o barco estar lá querendo naufragar, mas tudo não, estou com o Senhor. Ele é o meu Senhor. Não é isso? Isso é importante para nós, querido, porque a irmã estava dizendo aqui sobre a frieza da igreja. Nós sabemos que está havendo esfriamento, mas eu falo, querido, você não vai para esse lado, não. Nossa, agora é o outro lado, não é esfriamento, agora é avivamento. Como igreja, você tem que pensar nisso. Você está esfriando, tá, mas eu vou buscar Deus, né? E parece loucura, mas eu creio num poderoso avivamento nesses últimos dias. Eu creio nisso. Eu creio verdadeiramente nisso, que nesse poderoso avivamento, porque sem esse poderoso avivamento, que eu creio que vai ser em toda a terra, não é especificamente numa igreja, nós não poderemos pregar esse evangelho a toda criatura, porque tem bilhões, meu irmão. Só lá na Ásia são 4 bilhões que não ouviram a palavra de Deus, entendeu? E temos 8 bilhões aqui na terra. Então, querido, esse tesouro, ele traz plena confiança e não vai deteriorar, né? Porque ele fala que a traça, ela ia destruir o linho, né? E a ferrugem ia corroer metais, né? A traça, ferrugem, corrói. Ainda tem os ladrões que escavam e roubam. Isso, querido. Quando você realmente está exatamente... É claro que você pode ter roubado suas coisas aqui, né? Mas nós sabemos que esse tesouro aqui, nenhuma traça, nenhum ferrugem, né? Nenhum ladrão vai roubar, né? Porque esse é um tesouro que Deus te deu, que é Jesus Cristo, né? Ele te deu e você tem ele em seu coração, né? E é claro que você vai cuidar muito bem dessa vida, né? Da vida de estar na dependência de Deus, né?
Aqui tem até parece que o tema aqui é santificam na verdade, a tua palavra é a verdade, né? É um tema que muita gente não gosta de ouvir, negócio de santificação, que isso? Eu quero um tema diferente. Querido, o caminho é esse. O nosso caminho agora, nós saímos da justificação, estamos na santificação e vamos para a glorificação. Nosso caminho agora é glorificação. Você precisa estar com o olhar lá, vai chegar esse tempo. Enquanto isso, o propósito é nos santificar, né? Esse é o propósito. Então, a igreja, a verdadeira igreja está nesse nível aí, de saber que o propósito é cada dia mais nos assemelharmos ao Senhor Jesus, né? Fazendo a vontade dele, né? Querido, Jesus é o nosso maior tesouro que nos motiva a renunciar tudo mais com primazia, quer dizer, ele sendo o primeiro. Porque muitas vezes eu renuncio, mas não coloco ele como primeiro, né? Jesus é o meu Senhor, eu amo ao Senhor. Você vê as pessoas falarem isso aí, eu amo ao Senhor. Quando o pessoal de fora fala, vem cá, você ama o Senhor, aceitou Jesus como Salvador? Não. Então, que amor é esse? Né? Quem diz que ama ao Senhor e não aceitou a Cristo, não está amando, porque está exatamente, né? Você está deixando de receber o presente dele que ele quer que tu recebas, né? Então, querido, e em Atos 20, 24, o próprio Paulo fala isso, né? Atos 20, 24, ele vai falar o seguinte, querido. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Ele disse que não tinha a vida dele como preciosa, de valor algum, né? O que ele queria realmente era terminar a corrida e completar aquilo que o Senhor tinha entregue para ele. Essa deve ser a nossa expectativa, de completar aquilo que o Senhor tem colocado para nós. E você, querido, Deus tem te dado uma missão. Você pode dizer assim, olha, Deus não me deu dom nenhum. Mas você sabe que na palavra diz que nós temos um ministério que pertence a todos nós. Ministério da reconciliação, né? Nós somos desse ministério, somos aquele que vamos pregar esse evangelho, chamar as pessoas, né, para encontrarem com Cristo. Querido, e o próprio Cristo, né, para nos salvar, ele também fez essa renúncia. Veja o que Jesus fez por cada um de nós. Jesus estava onde? Ele estava lá onde Jesus estava? Estava lá junto com o Pai, né? Lá no reino da glória. Mas ele veio aqui e ele se esvaziou de si mesmo, né? E ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Pensa nisso, né? Pensa nisso como o Senhor Jesus, ele se despojou, né? E tomou essa posição por cada um de nós, querido. E ele é exatamente um exemplo para nós. E aqui diz, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso ele fez, querido. Ele deixou a glória dos céus e veio aqui para nos redimir. Ele deixou essa glória e veio aqui, submeteu a tudo isso, a vergonha da cruz, a vergonha.
né? Ele submeteu essa vergonha da cruz por cada um de nós. Pensa bem, né? Ele submeteu a isso, e aqui em Hebreus 12, isso é bem claro, né? O que ele fez por cada um de nós, né? Esse tesouro que você tem dentro de você. Olha o que diz aqui, ó. Tendo os olhos fitos em Jesus, Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Qual era a alegria que estava proposta? Uma família de Deus, uma família para Deus. Ele estava vendo já você aqui. Olha, eu vou ter muitos irmãos, eu vou até o final por eles. Ele foi até o final por você, querido. Alegria, fazer a vontade do Pai, mas agora ele ter a igreja amada, que somos nós. A alegria de ter a noiva, que ele iria estar exatamente com a noiva, ele se humilhou e se humilhou até a morte, né? Foi obediente até a morte de cruz. E nós, querido, precisamos pensar nisso. Precisamos que esse tesouro que está dentro de nós não é qualquer tesouro. É um tesouro que pagou a sua vida por nós, saiu da glória e veio para cá. Tem até uma musicazinha, né? Deixou o esplendor da sua glória para vir a esse mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que estava ao seu lado, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás, se isso não for amor. O oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. Pense bem nisso, querido. Foi por amor. E ele continua te amando todos os dias. Todo dia te amando. Todo dia te compreendendo. Continua te amando. Pensa nisso. Pensa que agora, né, você pode falar com ele todos os dias. Toda hora. Porque tem a presença dele através do Espírito Santo em você, em mim. Você pode falar com ele todo dia, a qualquer hora do dia ou da noite. Não precisa de marcar hora com ele. Se você vai lá na prefeitura, vai ter que marcar hora para falar com o prefeito. Se você for lá com o deputado, vai ter que marcar hora com ele. Lá é qualquer hora, do dia e da noite. E tem muita gente que não quer marcar, não quer nada, meu irmão. Tem gente que não quer nem conversa, né? Pode a qualquer momento você falar com ele. Porque nós temos dentro de nós, querido, essa preciosidade. A palavra do Senhor diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus? Templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Pensa,
Pensa nessa grandiosidade que nós somos, querido. Muitas vezes nós saímos dessa realidade e esquecemos que nós somos templo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. E o próprio apóstolo Paulo, ele fala isso com muita convicção. Ele fala, já estou crucificado com Cristo, em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo na fé daquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que coisa tremenda. Jesus, para que Jesus veio aqui na terra? Para que você vivesse a nossa vida do jeito que nós queríamos? Quando ele nos chamou, ele já disse como é que seria a história. Apesar que muita gente não gosta disso. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele foi falando, olha, acabou agora a tua vontade, agora tu vai fazer a minha. Olha que a palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 10, 9 e 10, né? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Com a boca se faz com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Querido, isso é tremendo. Hoje parece que as pessoas esqueceram que Jesus é Senhor. Você aceitou Ele como Senhor. Parece que as pessoas esqueceram disso. Ele é Senhor. Ele que deve mandar em tudo, Ele que deve orientar, Ele que deve ser, que nós devemos chegar para Ele e pedir para Ele orientação, é Ele. Esquecemos disso. O problema da igreja hoje, no Brasil, é a falta do senhorio de Cristo. Eu quero viver o Evangelho de acordo com a minha vontade. Esse é que eu quero, né? E não foi esse o Evangelho que Cristo... O Senhor nos deu o Evangelho, viver uma vida abundante, muito mais abundante, né, que nós possamos pensar, né? Então, querido, nós vimos que ali naquela pesca grandiosa, né, que eles estavam lá pescando, né, e aí não tinham pego peixe nenhum, em Lucas 5, 9, 10 e 11, né, e depois Jesus chegou lá e mandou que eles jogassem a rede. Não, mas já foi a noite inteira, por que eu vou fazer isso? Não, mas faça isso. Eles obedeceram e foi uma pesca, né, estrondosa, a tal ponto que eles ficaram maravilhados com aquilo, né? E ali o Senhor os comissionou. Olha, agora vocês não vão ser mais pescadores, né? Eu vou chamar agora para serem pescadores de homens. Eles eram pescadores de peixes vivos para morrerem, porque os peixes depois iam morrer. Ele falou, agora eu vou agora, vocês agora são pescadores de homens mortos para viverem. Mudou a pesca deles. Eles pescavam peixes vivos para morrerem. Mas agora vocês vão pescar homens mortos para viverem. Então, querido, é maravilhoso. Veja bem, só essa comissão é uma coisa tremenda e poderosa. Você ser comissionado por Deus para levar a mensagem dele, isso é coisa tremenda. Muitas vezes nós não damos esse valor. Nós não temos esse valor, né? Por isso que eu creio no avivamento, porque nós precisamos desse, né? E só cheio do Espírito para fazer essa obra, né? Como a palavra do Senhor diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser me estima estrangeiro do além, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, querido, ele é o nosso maior tesouro que nos motiva a renunciar a tudo. Tudo.
Eles renunciaram? Renunciaram. E nós sabemos que quando encontramos com Cristo, temos que renunciar. Não podemos mais viver a nossa vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura, esses que as coisas velhas se passaram, tudo se finou, já renunciei tudo aquilo lá. Não pertence mais. Se você hoje está vivendo uma vida ainda do passado, sem renunciar às coisas do mundo, você ainda ou não encontrou a Cristo, ou não está realmente relevando, colocando ele num patamar que não é aquele que deveria ser colocado, que ele deve ser colocado exatamente no centro da nossa vida, ele deve ser o Senhor da nossa vida. Amém? Jesus é o terceiro ponto, querido. Jesus é o nosso maior tesouro que nos traz plena alegria, né? Querido, se o nosso apego fosse só aqui, né? Apego às coisas materiais, se a nossa dependência fosse só nisso, e nós sabemos que o apego a isso traz tristezas, né? Tristezas. É infelicidade, né? Porque se a dependência está aqui nos tesouros terrenos, nós sabemos que não é nada. Isso aí não vai redundar em morte, né? E vai redundar em felicidade. Olha o que aconteceu com o rico insensato, né? Aquele homem que em um determinado tempo a herdade dele tinha dado muitos frutos, e ele falou: o que eu vou fazer então, né? Eu vou derrubar os meus celeiros, farei outros maiores, né? E vou dizer para minha alma: come, bebe e folga, que você tem em teu poder muitos bens, né? Que está lá em Lucas 12, 13 em diante. Aí a voz vem, o Senhor diz: louco, hoje pedirão a tua alma. O que tu tens para dar? O que tens para apresentar a Deus? Querida, a forma de nos apresentarmos a Deus é aceitando a salvação que Ele dá. Essa é a única forma de se apresentar diante dEle, porque a outra forma é morte. A única forma que nós nos apresentarmos diante de Deus é aceitando aquilo que Ele fez por nós, o amor que Ele derramou sobre a nossa vida ao mandar o seu Filho. Fora disso não tem. Vai se apresentar como? Você não vai chegar lá, você vai para o outro lado, né? Então, querido, e sabemos que a pessoa mais triste do mundo é aquela que é possuída. Querido, Deus ele disse para você não ser rico. Ele fala assim: olha, ninguém deve ser rico. Ele fala isso? Não, ele não fala isso. O problema é que nós temos riquezas, né? O dinheiro para nós tem que ser servo, ele não pode ser senhor. O problema é esse, só isso. Quando o meu foco ele passa a ser senhor da minha vida, só tem desgraça, né? Porque o Senhor não impede que você seja rico, mas o problema é quem está em primeiro lugar. Quem é o Senhor? É Deus da tua vida ou é o dinheiro, né? Então, querido, nós sabemos que o que ocorreu também ali com o jovem, né? Que cumpria toda, não, eu não roubo, né? Eu respeito meu pai, minha mãe, né? Tem tudo, ele fazia tudo, né? No sentido, na lei, a parte horizontal, não faço tudo isso, não. Desde sempre eu faço isso, desde a minha mocidade. Então, querido, mas o Senhor viu que no coração dele, o primeiro lugar era o dinheiro. E o que ele fez? Quando Jesus disse: então, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e siga-me. O que ele fez? Deu meia volta e foi embora. Querido, e por incrível que pareça, isso não é o problema das pessoas muito ricas, não. Pessoas até que não têm posse,
têm essa dificuldade com o dinheiro. Já viram isso? Tem ou não tem? Tem avareza, pessoas que não são tão ricas, mas têm essa dificuldade. Você pode ver uma pessoa pobre, de pouca coisa, mas ela tem problema com o dinheiro. O dinheiro pode, mesmo ela sendo pobre, o dinheiro pode ser o senhor da vida dela. É ou não é? Então ele precisa estar atento. Ah, não é porque é rico? Não, querido. Tem gente que não tem muitas posses, mas o dinheiro continua sendo, né, o primeiro na vida dele. Então, querido, nós sabemos que o que realmente traz plena alegria para nós, querido, é realmente estar com Jesus. E nós sabemos que nós fomos libertos. Você sabe qual é o maior inimigo do homem? Qual é o maior inimigo do homem? Quem é o maior inimigo do homem? Quem? Nós mesmos. Né? Porque Satanás só vai te tentar se você quiser, você decide. O grande problema somos nós. A guerra, né? Aqui no mundo, você fala, não, mas primeiro é nós que decidimos. Né? A palavra do Senhor diz claramente, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes a carne quer dominar. Você quer decidir. E quando a carne decide, querido, só decide contra cada um de nós. Então, o maior inimigo que nós temos, querido, somos nós mesmos. Né? Talvez nós estamos e não verdadeiramente olhando para Deus, mas sempre para o nosso umbigo, e querendo sempre que as coisas sejam para nós, venha a nós, né? E tem a história, venha a nós o vosso reino nada, né? Mas realmente, querido, é isso. Nós precisamos tirar o centro, tirar os olhos, a nossa visão de nós mesmos e colocar isso em Deus. Esse é o problema hoje que nós estamos. Aí você fala que, querido, não estou falando nem de dinheiro mais, o tesouro também, qualquer coisa que você coloque em primeiro lugar, você pode não ser o dinheiro que você coloca em primeiro lugar na vida do homem, é ou não é? Para colocar a esposa, será que pode colocar a esposa, pastor? Você vai colocar a tua esposa em primeiro lugar do que Jesus? Não, ó, você não. Ela é muito amada, muito querida, então. Mas será que tem gente que faz isso? Faz. E por incrível que pareça, sendo crente. Ou não? Pastor, o senhor está falando alguma coisa aqui fora do contexto. Mas existe isso, querido. Que nós realmente olhamos para a nossa vida do dia a dia como cristão e esquecemos. Muitas vezes nós olhamos para o outro, mas esquecemos de olhar, né, a nossa vida como ela está. Né? E muitas vezes há essas situações. Existem essas situações. E nós precisamos realmente nos libertar, querido. Mas para libertar, é preciso que você se renda. É preciso que você queira. Né? A palavra do Senhor diz claramente que nós somos libertos através da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? João 8,36. Mas se nós não quisermos, não acontece nada. Quer dizer, esse tesouro que você recebeu, em que lugar ele está hoje na tua vida, nas nossas vidas? Onde está esse tesouro? Em que lugar ele está? Porque você já recebeu ele. Né? Isso é importante, querido. E aí, muitas vezes, a gente olha para a Bíblia, olha para o livro de Atos, e fica assim, rapaz, aquilo ali era loucura, aqueles homens eram loucos. Né? Você vê Paulo e Silas, lá na prisão em Filipos, né? Depois de terem sido açoitados, né? Porque ele quebrou lá, né,
a situação da mulher que é adivinhadora lá, ele repreendeu aquele espírito, né? E a turma falou, não, esse costume aqui não é normal aqui, então vamos prender esse camarada. E prenderam ele. Agora, eles ficaram muito chateados quando foram lá para a prisão de Filipos. Vocês viram como é que o Paulo e o Silas foram para a prisão de Filipos, ficaram chateadíssimos. Meu Deus, eu estava fazendo a obra do Senhor, me bateram e agora me botaram nessa prisão. Rapaz, que injustiça é. Foi assim que está lá na palavra? Que injustiça é essa? E tal, eu estava fazendo isso e agora me botaram lá. Não. Eles foram para lá, botaram lá na masmorra, mas à meia-noite, o que estava acontecendo lá? Eles estavam louvando e orando. Pensa bem, querido. Isso fala de que onde estava o coração deles, onde estava o tesouro deles. Em primeiro lugar era Jesus, era servir a Ele, né? Então, querido, e nós sabemos que o que está reservado para nós é a glória. O que está reservado para nós é a glória. Você sabe disso? Olha o que está lá escrito em 2 Coríntios 4, 16 a 18. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós caminhamos por fé, querido. Nós caminhamos por fé. O que está reservado para nós é a glória. As tribulações que nós estamos passando aqui, ele diz que é momentânea, né? Ele fala aqui que são a coisa momentânea, né? Ele fala claramente aqui no 28, né? Não desanimamos, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, esse tempo que nós vamos passar aqui, porque lá é glória, lá é eterno. Esse tempo aqui é momentâneo. E muitas vezes nós não cumprimos 100 anos de vida, né? A maioria, né? Muitas vezes tem gente que vai antes, né? Então, nós sabemos que mesmo que fosse 100 anos, lá é eterno. Lá é trilhões, quilhões de anos, né? Então, querido, nós sabemos que esse Jesus que nós servimos, ele nos dá alegria. A verdadeira alegria vem dele. O conhecimento de Cristo traz plena alegria, né? Esta é a história da mulher samaritana que encontrou Jesus ao meio-dia em Samaria, lá diante do poço, e depois que o Senhor realmente fez com que ela realmente encontrasse o Messias. O próprio Jesus, ele motivou isso. Ali foi um tremendo do evangelismo, e Jesus realmente levou aquela mulher a conhecer o estado dela, e depois, né, ela encontrar a verdadeira água da vida, né, que ela não conhecia. E a tal ponto que aquela mulher, depois que Jesus disse que era o Messias, ela deixou o cântaro dela, que ela foi buscar água, e foi anunciar. Imagine que no mesmo dia a alegria era tanto no coração dela, que ela deixou o cântaro de água lá e foi anunciar a Samaria, lá na cidade, né, aquele homem que tinha falado tudo da vida dela. E convenceu a tal ponto que as pessoas estavam vindo. Ela se tornou missionária no mesmo dia. Aceitou Jesus e se tornou missionária no mesmo dia, porque ela foi levar, né, as pessoas ali para Jesus, né? Olha que coisa grandiosa. Querido, nós precisamos desse fervor evangelístico.
Nós precisamos voltar a isso, né? Porque e só realmente você buscando o poder do Espírito para realmente poder fazer isso, né? Querido, e olha o que Jesus fala com relação àquilo que você vai receber por estar aqui com Ele. Vamos ver Mateus 5, 11, 12. Está terminando aqui, querido. Mateus 5, 11, 12. Diz o seguinte, queridos. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozije-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, querido, grande é a sua recompensa. O que você está aqui fazendo por Jesus, nada que você está fazendo aqui, querido, é de graça, não. Nada que você está fazendo aqui para o Senhor é de graça. Vai ter recompensa. Né? Temos uma folha corrida lá, anotando tudinho. Chega lá, você já tem lá, já tem a recompensa lá, olha. Você, durante a sua vida terrena, você realmente entregou a sua vida para mim, e você realmente buscou fazer a minha vontade, e buscou fazer com que o reino de Deus, né, fosse aumentado na terra, que a palavra dele fosse pregada, e você foi um instrumento meu. Então você tem a sua recompensa. Apesar que tem muita gente que quer dizer, não, pastor, eu quero chegar lá, eu quero induzir, não quero receber nada não, só quero entrar. Não quero recompensa nenhuma, só quero entrar. Querido, mas quem está aqui na terra, e nesses últimos dias, creio, esse fogo vai vir sobre a igreja. Esse fogo vai vir porque somente com o poder do Espírito nós vamos terminar essa obra aqui na terra. Aleluia! E eu creio nisso, querido. Então, onde está o teu tesouro hoje? Onde está o teu tesouro? Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que é mais importante para cada um de nós nessa noite? Isso é o nosso tesouro, querido. Colocamos em primeiro lugar. Mas o verdadeiro tesouro é aquele que nem traça, nem ferrugem, né, vai atingir. E nem ladrão vai escavar e roubar. É o tesouro espiritual. É a graça de Deus que está sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, querido, que nós possamos exatamente fazer isso. Isso inclui, querido, fazer a obra do Senhor. Isso inclui estar buscando Deus em oração. Isso inclui estar buscando, né, estar pregando o evangelho. Isso inclui estar frequentando os cultos da igreja. Tudo isso, inclui tudo isso. Inclui estar contribuindo na obra. Porque se eu estou servindo ao Senhor, estou servindo a obra dele aqui na terra. Isso aqui é uma agência de ganhar almas. Não é não? Então eu estou aqui com esse objetivo. Então eu estou aqui nessa igreja para colaborar. 10 anos, né? Vocês estão aqui e o propósito de Deus, né? De cada, não só para essa igreja, mas para cada um de nós que estamos, né, em uma determinada igreja, é que essa igreja aumente cada dia mais. E eu profetizo que esse espaço aqui será muito mais de 4 vezes. Aleluia. Mas vocês não estão acreditando não. Diga aleluia, glória a Deus.
Exatamente, meu irmão. Mas sabe aonde vai começar esse fogo? Para pregar evangelho, aonde vai ser? Em nós, em cada um de cada um de vocês, e na minha vida, na tua vida, vocês vão começar a agir, né? Não vai aparecer não, que vocês vão lá e buscar isso, e Deus vai fazer essa obra, porque esse é o propósito dele. O propósito dele é que você seja cheio do Espírito Santo e possa fazer a obra dele com alegria e trazer almas. A maior alegria nossa é trazer almas para o Senhor, querido. Isso é a maior alegria, não só aqui na terra, mas nos céus. A palavra diz que lá a alegria, quando se converte aqui, querido, e você pode ser esse agente que vai trazer vidas para o Senhor. Aleluia! E eu creio nisso, querido. Eu estou profetizando isso lá na minha igreja. E estou profetizando chegar, porque esse é o propósito. Nós não podemos ficar mais parados. O tempo chegou de trazer. Tem muita gente que pertence a essa família que não chegou aqui ainda. É a grande maioria que pertence a essa família ainda não chegou aqui. Mas vai chegar, porque você vai se levantar e eu vou fazer a obra do Senhor. Aleluia. Eu quero que outras pessoas também tenham esse tesouro, possam encontrar esse tesouro, eles possam sentir isso em suas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Essa era a palavra, né? E nós precisamos nos animar no Senhor, porque precisamos fazer a obra deles. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos aqui que temos pessoas corajosas e valentes aqui nessa igreja. Amém? Glória a Deus. Estou falando também para a minha igreja. Ninguém se conforma com a quantidade que tem, não, pastor? Eu também não conformo, querido. Por isso eu estou pregando avivamento todo tempo. Senhor, vamos lá, vamos buscar isso, vamos buscar poder, porque não tem mais jeito. Não tem, o que temos que fazer é trazer gente para o Senhor. Não é não? Porque ele está às portas. E nós temos que fazer a obra dele. Então eu desejo isso. Eu desejo uma igreja, no mínimo, quadruplicada disso aqui. Quadruplicada, no mínimo. Né? E Deus fará abundantemente mais do que isso, querido. Porque nós vamos nos empenhar nisso e vamos ver a glória dele. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Marcílio.